Oi, pessoal, eu sou a Karine Vier, eu faço parte da equipe de nutrição global da PIC e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas atualizações em pesquisas recentes de aminoácidos e estratégias durante a fase de creche. Eu vou começar um pouquinho discutindo um pouco sobre o desenvolvimento genético e como isso pode impactar, alguns estudos que nós vamos ver na sequência. Então, desde 2014, a PIC mudou o seu processo de seleção para o crescimento dos animais, utilizando um sistema de tempo fixo. Isso resultou em uma seleção de um suíno mais magro, com maior potencial de deposição de tecido magro, em um peso corporal mais elevado ou uma idade mais avançada. Porém, uma consequência não intencional desse processo de seleção com maior peso no crescimento do período total de crescimento e terminação foi uma piora no desempenho nas fases iniciais da vida desse animal, que a gente percebe principalmente nas fases iniciais após o desmame, comparado com a curva que nós tínhamos alguns anos atrás. Uma convicção geral que se tem são que animais ou leitões que crescem mais rápido durante a fase de creche também crescem mais rápido durante a fase de crescimento e terminação, o que é também conhecido como o fator multiplicador de peso, ou seja, uma vantagem de 1 quilo, por exemplo, ao final da fase de creche, resultaria em uma vantagem maior ao final da terminação de 2 ou 3 quilos. E essa convicção ela é corroborada por alguns estudos, como, por exemplo, esse aqui, em que os autores utilizaram dados observacionais de animais que não ganharam ou até perderam peso na primeira semana após o desmame, representado por essa linha preta aqui na base, e compararam eles com animais que ganharam até 150 gramas por dia, de 150 a 225 gramas por dia, ou acima de 225 gramas por dia na primeira semana após o desmame. O que eles observaram foi que quanto maior a vantagem no ganho de peso desses animais na primeira semana após o desmame, maior foi a vantagem deles no peso final da terminação, representando aqui quase 9 quilos ou aproximadamente 10 dias para atingir o peso de abate, comparando os animais com maior ganho de peso naquela primeira semana após o desmame, com os animais que não ganharam ou até perderam peso. Porém, é muito importante a gente prestar atenção que podem ter fatores que estão confundindo essa resposta nesse trabalho, como, por exemplo, o peso ao desmame desses animais, que variou de 4,5 até 9 quilos, e a idade ao desmame deles também, que variou de 17 até 25 dias. Então, em função disso, muito se acredita, que qualquer estratégia nutricional que nós aplicarmos durante o período de creche para aumentar o ganho de peso desses animais nessa fase, vai resultar em uma vantagem ainda maior na terminação, mas isso nem sempre é o caso. Nesse exemplo, ou nesse estudo, os autores compararam o fornecimento de dietas mais simples, representadas aqui nessas barras vermelhas, com dietas mais complexas, representadas por essas barras azuis, naquela primeira semana após o desmame. De fato, os autores observaram que os animais que consumiram uma dieta mais complexa tiveram um maior ganho de peso médio diário, um maior consumo e uma melhor eficiência alimentar comparado com os animais que receberam a dieta mais simples. Porém, quando se observou a performance geral até o final da terminação, não houve diferença significativa no ganho de peso, consumo e conversão alimentar entre os animais que haviam sido fornecidos uma dieta mais simples ou uma dieta mais complexa. Então, seguindo essa mesma linha de raciocínio, um estudo mais recente, realizado no ano passado, com quase 1.300 animais desmamados com 21 dias,
Também comparou a complexidade das dietas na performance dos leitões durante a fase de creche. Então, nesse estudo, foram fornecidos dois tratamentos considerados uma dieta mais simples ou complexa, fornecido nos primeiros 20 dias após o desmame, em duas fases, e em seguida, todos os animais passaram a ser fornecidos uma dieta comum de creche. Então, só para a gente ver algumas das diferenças entre essas dietas simples ou complexas, as dietas mais simples, elas tiveram uma maior inclusão de farelo de soja, uma menor inclusão de lactose e de proteínas especiais, como, por exemplo, soro bovino e concentrado proteico de soja. O nível de lisina foi mantido constante entre os dois tratamentos, e as dietas simples, elas também tiveram uma superdose de fitase, ou seja, 500 FTUs versus 2.000 FTUs por quilo de ração. Quando nós passamos para os resultados desse experimento, a gente percebe que durante os primeiros 20 dias após o desmame, que foi o período em que essas dietas simples e complexas foram fornecidas, de fato, novamente, os animais que receberam uma dieta complexa, eles tiveram um maior ganho de peso, um maior consumo de ração e uma melhor eficiência alimentar comparado com os animais que haviam sido fornecidos uma dieta mais simples. Porém, quando todos esses animais passaram a receber uma mesma dieta comum a partir dos 20 dias depois do desmame, a situação se inverteu. Então, os animais que anteriormente haviam recebido uma dieta mais simples, agora eles tiveram um melhor ganho de peso, melhor consumo de ração e melhor eficiência alimentar comparado com os animais que anteriormente haviam recebido uma dieta mais complexa. Então, levando em consideração a performance geral durante todo o período de creche, ou seja, do dia 0 ao 42 após o desmame, nós não observamos nenhuma evidência de diferença significativa entre os animais que consumiram uma dieta mais simples ou uma dieta mais complexa, tanto no ganho de peso médio diário, no consumo médio diário de ração ou na conversão ou eficiência alimentar. É importante destacar que no início ou ao desmame, esses animais eles foram separados em 3 categorias de peso: leves, médios e pesados. Para as variáveis de desempenho de crescimento, não houve nenhuma interação significativa entre a faixa de peso e as dietas. Porém, o que a gente observou foi que os animais médios e pesados ao desmame, que receberam uma dieta mais simples logo após o desmame, eles tiveram uma maior taxa de remoção comparado aos animais que receberam a dieta mais complexa. Então, a gente tem que levar em consideração o status, né, sanitário do sistema também. E quando nós avaliamos a performance econômica, né, geral do período de creche, obviamente, né, nesse sistema, quanto maior a complexidade da dieta, né, maior foi o custo de ração por leitão. Porém, levando em consideração o lucro sobre o custo da ração, nesse sistema, isso representou aproximadamente uma vantagem de R$ 3 de lucro sobre o custo da ração para os animais que receberam uma dieta mais simples no início da fase de creche. Então, a mensagem, né, que nós queremos deixar com esses trabalhos é que, sim, existem alguns fatores que são multiplicadores de crescimento, como, por exemplo, o peso dos leitões ao nascimento, que a PIC, a Grosseries PIC, vem demonstrando melhorias constantes desde 2014, e também relacionados à idade e ao peso ao desmame desses animais. Porém, nós também temos alguns efeitos não multiplicadores de crescimento, como a complexidade da dieta, que nós acabamos de observar,
E outros exemplos, como a adição de óleo, aminoácidos e antibióticos. Então, a utilização dessas estratégias nutricionais, ela deve ser avaliada economicamente, considerando o período durante a aplicação dessas estratégias, sem considerar uma melhoria ou vantagem no crescimento desses animais no final da terminação. Então, seguindo ainda nessa linha, mas agora com alguns exemplos relacionados aos aminoácidos, eu trago aqui alguns estudos em relação à lisina, né, que é o primeiro aminoácido limitante, né, em dietas de suínos. E de forma semelhante com o que a gente observou nos experimentos anteriores, esses autores, eles realizaram um trabalho, um fatorial de 2 por 2 por 2, em que eles forneceram valores considerados altos ou baixos de lisina digestível durante 3 fases de creche. E o que se observou foi que não houve nenhuma interação significativa entre os níveis de lisina fornecidos em cada uma dessas 3 fases de creche. Ainda, o nível de lisina fornecido nas primeiras fases, fase 1 e fase 2 de creche, ou até os primeiros 21 dias após o desmame, não teve um efeito significativo no ganho de peso ou no crescimento desses animais durante todo o período de creche. Porém, a gente vê que o tratamento com alta lisina, considerada alta lisina, na terceira fase de creche, sim, teve um impacto maior, significativamente, no ganho de peso desses animais durante o período de creche geral. Então, o que isso nos sugere é que é possível fornecer níveis de lisina digestível um pouco mais moderados nas primeiras fases iniciais após o desmame, o que nos permitiria diminuir a proteína bruta das dietas e até o custo das dietas, contanto que na última fase de creche, ou depois de 21 dias aproximadamente depois do desmame, o nível de lisina esteja adequado. Então, recentemente, nós realizamos um estudo para determinar o requerimento de lisina de leitões de 42 até 63 dias de idade, ou de 12 a 26 quilos de peso vivo. É importante ressaltar que nesse experimento, nós utilizamos o sêmen de top 15% dos animais reprodutores a nível de granja núcleo, para inseminar as fêmeas Camboros numa granja comercial e criar essa população de leitões provenientes de animais de alto índice genético. Então, avaliando os níveis de lisina de 0,95 até 1,5%, o que nós observamos foi uma melhoria significativa no ganho de peso médio diário desses animais, principalmente quando nós aumentamos a lisina digestível de 0,95 até 1,35%. Então, quando nós fizemos a modelagem desses dados utilizando alguns modelos não lineares, nós vimos que o ponto de corte, ou breakpoint, ou ponto de requerimento de lisina digestível para maximizar o ganho de peso diário nessa fase foi de 1,31%. De forma similar, nós também observamos uma melhora significativa na eficiência alimentar desses animais, com um aumento da lisina de 0,95 até 1,35%. E, novamente, quando nós modelamos essa resposta, o requerimento, né, para maximizar a eficiência alimentar dos animais nessa última fase de creche de 12 a 26 quilos de peso, também ocorreu ao redor de 1,30% e 1,31% de lisina digestível. E eu só queria colocar um pouco em perspectiva, comparando esse experimento com o último experimento que nós havíamos realizado em requerimento de lisina de leitões nessa última fase de creche, realizado em 2016,
nas mesmas instalações. E só para comparar, né, a gente observou que no experimento atual, com esses animais de alto índice genético, a taxa de crescimento desses animais foi 33% melhor comparado com o experimento de 2016, e isso se deu principalmente em uma melhoria de 31% no consumo de ração desses animais, quando nós comparamos o estudo atual com o estudo de 2016. Então, isso nos mostra, né, um pouco também desse potencial genético desses animais de alto índice genético. Então, esse seria o nosso papo de hoje, pessoal. Até a próxima.